Maravilha, então, pessoal. Vamos aí começar a nossa aula de hoje. O tempo é curto, né? Nós temos só uma hora aí para poder falarmos um pouco sobre algumas questões pontuais que caem na prova da ordem, segunda fase de direito tributário. Na aula passada, para quem esteve presente, né? Apesar de que quem não esteve também está gravado, eu desempenhei a seguinte dinâmica. Eu falei um pouco sobre questões pontuais que caem na prova da ordem, no caso, um pouco do direito material, e na parte final, ou seja, 30 minutos, eu fiz uma exposição rápida de alguns pontos que são recorrentes na prova da ordem, e a última meia hora, semana passada, eu trouxe 3 questões subjetivas da prova da ordem, hoje eu preparei 4, tá? E no dia 12, sexta-feira, nós temos a primeira aula de peças, tá? De peça. Vamos falar aqui sobre exceção de pré-executividade, uma peça recorrente na prova da ordem no que diz respeito a direito tributário. E no dia 17, na outra quarta-feira, né? Sexta, depois na outra quarta, uma ação anulatória de lançamento tributário, provavelmente acumulada com pedido de repetição de débito tributário e tutela de urgência, tá? Então, nós temos, então, nosso caminho é finalizar essa parte de questões discursivas, trazendo a parte de direito material, que é cobrado na prova objetiva, mas também é bem recorrente na prova subjetiva, e em seguida eu trago aqui 4 questões para que a gente possa treinar esse direito material que vai ser visto aqui no primeiro momento, tá? Então, olha só, pessoal, semana passada, então, nós iniciamos, tivemos o primeiro encontro, logicamente que quem já está nesse nível, né, ou pelo menos nesse ponto, a maioria, pelo menos, já passou pela primeira fase, já está estudando para a segunda fase, já está treinando para a segunda fase. Aqueles que, porventura, tem alguns alunos aqui de 6º semestre, outros de 7º, que ainda não fizeram a prova, mas, de repente, tenham aqui um contato com o direito tributário e verifica que direito tributário não é esse bicho-papão todo que o pessoal coloca, né? Eu sempre falo para meus alunos que existe um preconceito a respeito da disciplina, achando que essa disciplina é muito difícil, muito complexa, e, portanto, Deus me livre fazer segunda fase de direito tributário. E sempre eu destaco, você não terá dificuldade de fazer uma segunda fase em direito tributário, desde que você conheça o direito material, desde que você conheça institutos importantes do direito tributário, como a própria linha do tempo, né, que traz ali elementos importantes, conceitos importantes, uma estrutura toda concebida para que você compreenda a rotina tributária e, principalmente, como que você pode, com essa linha do tempo, começar a trabalhar e, efetivamente, conseguir resolver questões subjetivas e até a própria peça, tá? Esclarecer alguns pontos que são próprios das peças que são cobradas em direito tributário, que são poucas para quem conhece direito material. 8, 9 peças no máximo. Se você conhece direito material e conhece processo civil, se você está bem treinado nessa parte, tranquilo, em relação à peça. Só que a prova não é só a peça, né, pessoal? A prova também passa por questões subjetivas. E essas questões subjetivas, elas têm uma conexão direta com institutos do direito tributário que vai dar desde o começo da sua primeira aula. Quando o professor de Direito Tributário 1 falou para vocês, depois que falou da conexão, da correlação do direito tributário com outras disciplinas, que ele trouxe o conceito de tributo, que é objeto de estudo do direito tributário. Quando ele conceituou, quando ele traz aquele conceito esculpido no artigo 3º do Código Tributário Nacional, só naquele momento, naquele instante, naquela conceituação, ele traz ali elementos que você vai carregar para o resto da sua vida no que diz respeito a conhecimento
relativos à nossa disciplina de direito tributário, seja para fazer uma prova da ordem, seja para você atuar você dentro da sua militância, né, se você se enveredar por essa área, ou não. Ainda que você não se enverede mais, se você tiver vocacionado à consultoria empresarial, você tem que saber esses institutos básicos de direito tributário. Então, eu falei do conceito de tributos semana passada, falamos aí das espécies tributárias. Pessoal, você tem que saber a diferença, as características que envolvem a figura do imposto, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Note que hoje, uma das questões que nós trataremos hoje diz respeito de taxa, diz respeito da possibilidade da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de você, no caso do município, estabelecer uma taxa de coleta de lixo domiciliar, que é o que você paga hoje, uma TLP, que é a taxa de limpeza pública. E por que ele traz essa questão da inconstitucionalidade? Porque ele acaba fazendo com que você, que não tem conhecimento, ou que você que não prestou uma atenção toda especial nas diferenças, nas identidades e diferenças entre espécies tributárias, em saber que o imposto, ou seja, o tipo tributário, a espécie tributária, não tem absolutamente nada a ver com o nome que se dá ao tributo. O nome, pessoal, isso é muito importante. O nome não interessa, o que interessa é o fato gerador. É o fato que faz gerar a obrigação, é o fato gerador que estabelece a natureza do tributo, se imposto, se taxa, se contribuição de melhoria, se empréstimo compulsório, se contribuições especiais. Então, se você estiver diante de um tributo que está ligado a um serviço público específico e divisível, prestado ou disponibilizado pelo Estado, você está diante de uma taxa. Se você está diante de um tributo que ele um tributo que não tem qualquer correlação com qualquer tipo de serviço ou obra pública, via de regra, e não tiver nenhum tipo de destinação específica, você está diante de um imposto. Tributo não vinculado, desvinculado, sem causa. Pessoal, isso aí são sinônimos que você tem que saber. Em prova subjetiva, o examinador ele vai falar de tributo não vinculado, aí depois ele tira esse tributo não vinculado e coloca um sinônimo, coloca assim, tributo sem causa, tributo unilateral. Pessoal, você já fica ligado, não é taxa, porque se for taxa tem que ser bilateral. Se for uma contribuição de melhoria, tem que ter uma obra pública realizada que tenha gerado efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Se você está diante de um empréstimo compulsório, tem que ser em situações específicas de calamidade, de guerra externa, de investimento urgente, relevante, interesse nacional. Se você está diante de uma contribuição especial, ela tem a natureza específica, ou seja, está vinculada a um serviço específico que ele vai remunerar, né? Então, se eu tenho uma contribuição previdenciária, por exemplo, a lei vai falar que aquela contribuição previdenciária terá uma finalidade específica, ou seja, a receita obtida com aquele tributo vai ter uma destinação específica. Então, pessoal, essas diferenças, essas características, você tem que conhecer para poder trabalhar as questões subjetivas. O examinador ele quer saber se você conhece o imposto, mas ele quer saber, por exemplo, se você sabe que uma tarifa aduaneira pode ser um imposto de importação, por exemplo. Uma tarifa aduaneira pode ser um imposto de exportação. Mas tarifa não é imposto, não é tributo. Eu aprendi isso, que tarifa não é tributo. Pois é. Mas a tarifa, quando confrontada com a taxa, ela não é tributo. Mas quando você fala tarifa aduaneira, você tem que ver qual é o fato gerador. O fato gerador é a entrada definitiva de mercadorias estrangeiras em território nacional depois do desembaraçamento aduaneiro? Sim, está lá no enunciado. Então, você está falando aí de imposto de importação. Ainda que o nome seja tarifa aduaneira. Veja, pessoal, o nome que se dá ao tributo não importa. O que vai importar, em verdade, é o seu fato gerador.
a natureza do tributo está ligada ao fato gerador. Então, quando eu falo isso, você tem que compreender o quê, pessoal? Você tem que compreender essa linha do tempo. Se você não compreendeu ainda a linha do tempo, pare e tente compreender a sequência, a sequência lógica dessa linha do tempo. Note, eu coloquei aqui a HI, que é a hipótese de incidência, mas eu poderia colocar aqui fato gerador em abstrato. Por quê? Porque o examinador da Fundação Getúlio Vargas já falou em provas passadas sobre fato gerador em abstrato. Ele não está falando de fato gerador, desse fato gerador aqui. Ele está falando aqui de uma situação descrita em lei, que uma vez realizada pelo contribuinte, faz gerar uma obrigação tributária. Obrigação tributária é essa que vai se consubstanciar, que vai se materializar vai ser constituído através de um que nós chamamos de lançamento tributário. Lançamento tributário esse, que pode ser um lançamento direto, ou um lançamento por homologação, lançamento por declaração, lançamento de ofício. Lembra disso, pessoal? Lançamento de ofício, por declaração e por homologação ou autolançamento. São tipos ou formas, na verdade, de se constituir o crédito, que o Estado utiliza para constituir o crédito. Lembrando que quem constitui o crédito em favor do Estado é a autoridade administrativa competente. Ainda que você esteja diante de um lançamento por homologação ou autolançamento, tá? Porque você, na verdade, contribuinte, você participa do ato, você paga antecipadamente e depois cabe ao Estado fazer o quê? Homologar, ratificar, confirmar se aquilo que você fez está correto. Então, quando você fala aqui da linha do tempo, você tem que compreender que HI é hipótese de incidência? Sim, professor, mas pode ser chamado de fato gerador em abstrato? É o que está na lei? Pode. O fato gerador aqui, ele pode ser chamado de fato oponível. Olha só, um fato que realizado exatamente como está na lei, que acontece, nós chamamos de subsunção tributária, faz gerar, impõe ou faz gerar uma obrigação tributária. Obrigação tributária é essa, pessoal, que deverá ser materializada através de quê? De um lançamento tributário, de um ato administrativo plenamente vinculado, realizado pela autoridade administrativa competente, que vai o quê? Constituir o crédito tributário em favor do Estado, que a gente chama de CCT, que é a constituição do crédito tributário. Como que se constitui o crédito? Através do lançamento. Veja, pessoal, essa sequência lógica. Você falar que não houve a realização do fato gerador, significa que eu não vou ter lançamento. Para que você chegue aqui, para que o Estado possa constituir o crédito em favor dele, ele precisa que você, contribuinte, precisa realizar algo descrito em lei. Você lembra do princípio? Lembra-se do princípio da legalidade? Todo tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto, em regra, depende de lei. Lei que, em regra, é ordinária, sendo que só quatro tributos são instituídos, tá, pessoal? Por lei complementar federal. Lembra de quais são? Nós temos os empréstimos compulsórios, nós temos as novas fontes de custeio da Seguridade Social, contribuições residuais, né? Que a gente chama de resíduo, coisa nova é residual. Os impostos novos, os impostos residuais e o imposto sobre grandes fortunas. Pessoal, esses 4 tributos serão instituídos por lei complementar, federal, evidentemente. Mas, e os demais? Lei ordinária. Ah, professor, mas pode ser criado por lei, por medida provisória? Esses que são criados, que são instituídos por lei ordinária, pode. Mas a sua exigência só se dará a partir da transformação, da conversão em lei ordinária. Pessoal, note que tudo isso que eu estou falando aqui, vocês viram em Tributário 1. Talvez esteja esquecido na memória de vocês, mas vocês já viram tudo isso. Colocando aqui a importância, pessoal. Quando nós falamos aqui de peça, você vai ver que para você detectar uma ação, se ela é ação anulatória ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, você vai ter que pegar a situação e jogar aqui na linha do tempo. Então, você tem que conhecer os institutos que compõem a linha do tempo. Além disso, você tem que saber aqui, olha, para fazer uma prova de segunda fase, você tem que saber o conceito, tem que conhecer o conceito,
as particularidades, as características que envolvem a figura deste instituto aqui, ó, pessoal, competência tributária. Competência tributária, você vai ver que no nosso exercício de hoje, em uma questão subjetiva de questão passada da ordem, cai competência tributária, não uma vez, mas várias vezes. Então, cai competência, cai capacidade. Semana passada nós falamos de capacidade tributária ativa, para quem não assistiu a aula. Na semana passada nós discutimos aqui sobre uma questão em que uma autarquia cobrava um tributo e perguntava se a autarquia teria competência, se ela poderia, né, se era legal aquela autarquia cobrar o tributo. Claro que pode, ela tem não competência, mas ela tem a capacidade tributária ativa. A lei atribui a essa autarquia, por exemplo, a possibilidade dela cobrar, dela fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação, mas a competência para instituir do ente federativo. Então, quando se fala de competência aqui, pessoal, é aquela vocação, aquela autorização, aquela possibilidade constitucional estabelecida pela Constituição Federal para que cada ente federativo possa, por lei, pessoal, por lei, instituir os seus tributos. Isso é competência. Quando você fala de capacidade, a capacidade tributária ativa não se confunde com competência, porque quem é competente pode criar o tributo? Pode. Pode fiscalizar? Pode também. Pode arrecadar e ficar com fruto da arrecadação? Pode. Agora, e quem tem capacidade tributária ativa? Bom, esse aí só pode fiscalizar, arrecadar e, se a lei autorizar, ficar com fruto da arrecadação. Mas quem cria o tributo é o ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E quem cobra pode ser o competente, quem é aquele que é competente, mas ele pode transferir essa capacidade tributária ativa para uma autarquia, para um outro ente federativo, para que possa cobrar, arrecadar, fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação. Lembre-se sempre, pessoal, para você diferenciar o que é competência de capacidade. Quando você esquecer, lembra do ITR. Pessoal, ITR é o Imposto Territorial Rural, um imposto de competência da União. Então, a Constituição Federal fala aqui, União, você quer criar o imposto tribunal, você quer instituir o imposto territorial rural? Perfeito. Desde que seja por lei, faça isso. Uma lei o quê? Federal. A União instituiu o tributo por lei federal e fez o quê? Transferiu para aquele município que pretenda fiscalizar, arrecadar o tributo, ficar com 100% da sua arrecadação. Mas veja, o município pode legislar sobre ITR? Não, quem legisla aqui é a União. Mas o município pode, por exemplo, isentar? Também não. Quem isenta é a União, porque quem pode isentar, quem pode instituir é aquele que tem competência. Quem tem capacidade só vai ficar o quê? Só tem capacidade para quê? Para fiscalizar, para arrecadar e, se a lei autorizar, ficar com todo ou parte da arrecadação. Beleza, pessoal? Então, pessoal, não esqueçam. O ITR é o imposto-chave para que você, se esqueceu, você vai se lembrar. Quem institui, quem tem competência para instituir o ITR? Quem tem competência é a União. A União institui e transfere para o município onde está localizado aquela gleba rural a capacidade tributária. Veja só, ela não está transferindo a competência, está transferindo só a capacidade tributária ativa para que aquele município onde está localizado aquela gleba fiscalize, arrecade e fique com 100% da arrecadação. Lembrando que o município não é obrigado a celebrar esse convênio com a União. Mas se ele celebrar, ele vai ficar com 100% da arrecadação. Professor, já caiu na prova da ordem que eu já vi, prova subjetiva, falando sobre a questão do ITR, e falando que o município, aquele município que não aderir, que não ficar, não quiser aceitar aquela competência, aquela capacidade tributária ativa, essa transferência, né, de possibilidade de cobrar, fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação, ele ainda tem 50%, mas ele tem por quê? Porque a Constituição Federal, na parte que trata da repartição de receitas tributárias, ela fala, olha, todo município que o ITR ficará, que na realidade ficará reservado 50% do ITR para o município onde estiver localizado a gleba rural. Então, ainda que não faça nenhum tipo de convênio, ainda que ela não queira receber essa capacidade tributária, ela não é obrigada, é faculdade, ela ainda vai ficar com 50% da arrecadação.
Pessoal, na real, o ITR ele é um tributo que a gente chama de alíquotas progressivas, ele arrecada muito pouco, tá? Muito pouco. A arrecadação dele é pequena. Mas, como o Brasil é água, o Brasil é pop, o Brasil é tudo, então, se você levar em consideração que o Brasil é cheio de glebas rurais, muitas glebas rurais, de repente, se pegar, ainda que, repito, que a arrecadação de ITR ela é progressiva no sentido de que quanto mais, olha só, pessoal, interessante, quanto mais produtiva for a gleba rural, menor vai ser a alíquota de ITR. Questão de função social da propriedade rural. Assim como acontece com o IPTU. Se você tem uma terra que é devoluta, uma terra que é improdutiva, ela vai ter uma alíquota de ITR maior do que aquela que é o quê? Que é produtiva, aquela que cumpre a sua função social. Pessoal, isso já caiu, olha só, questão de ITR. Alíquota de ITR, capacidade tributária ativa de ITR. Pessoal, isso cai sempre em prova da ordem. Não é as questões objetivas, não. Em questões subjetivas. Porque o examinador, ele quer... Diga, Igor. Professor Kleber Gouveia, aproveitando a oportunidade aí, desde já agradecendo a participação de todos vocês. Essa parte é tão importante, Kleber, que quando não cai em tributário, cai também em constitucional, no que diz respeito à ordem econômica e financeira, né? Exato. A questão social lá, que é os princípios da ordem econômica e financeira, a função social da propriedade, né? A propriedade é garantida desde que cumpra a sua função social. Aí entra o que você está falando. Isso quando cai, Kleber, cai do jeito que você está falando em tributar, mas também cai em constitucional, cai até em civil. Claro, exatamente. E tem outra questão importante. Essa correlação que existe de algumas matérias de tributário cair em outras matérias é tão importante, tão recorrente isso acontecer, que hoje eu vou tratar aqui de uma questão que envolve, desculpe, ai meu Deus, direito empresarial 3, falência e recuperação judicial. Quando você fala aqui de credores concursais, né? Credores concursais. Quando você fala daqueles credores concursais, quando você fala da preferência do direito do crédito tributário em relação aos créditos coreografais, aos créditos subordinados, por exemplo, né? Isso aí, veja, cai em prova de empresarial, pode cair empresarial, mas pode cair, como caiu já, em prova de direito tributário. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, pessoal, porque algumas disciplinas, principalmente de direito público, vai ver que tem muitas matérias que são cobradas em direito tributário, que pode ser cobrado, por exemplo, em direito administrativo, na prova de direito administrativo, que pode cair na prova de direito empresarial, principalmente empresarial no que diz respeito à falência e recuperação judicial, tá? Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Depois da questão da competência aqui, nós temos aqui algo que é muito importante, pessoal, e vai ser cobrado, vai ser visto isso aí hoje na nossa disciplina, em uma das questões que a gente vai tratar hoje, que é a questão das regras gerais de direito tributário. Pessoal, quando se fala, a Constituição Federal fala o seguinte, que toda matéria geral de direito tributário, em direito tributário e finanças públicas, estará sob reserva de lei complementar. Por isso que quando você fala o seguinte, professor, o Código Tributário Nacional, ele nasceu, ele é considerado o quê? É lei ordinária, é lei complementar, é o quê? Veja, quando o CDC, ele é de 1966/67, né? Quando ele nasceu, pessoal, lógico que não existia ainda essa figura de lei complementar. O problema é que a Constituição Federal de 88 fala o seguinte, que toda matéria, quando se falar de matéria geral em direito tributário e de finanças públicas, essas matérias estarão sob reserva de lei complementar federal. Então, veja, significa dizer que a lei geral que nós tínhamos antes da Constituição e continuou, e nós temos até hoje, depois da Constituição, é o Código Tributário Nacional. Então, o CTN, ele não nasceu como lei complementar, mas ele foi recepcionado como lei complementar. Mas mais do que isso, você vai ver que matérias como ISS, pessoal, Imposto sobre Serviços, que é de competência, é um tributo de competência do município, o regramento geral se dá através de uma lei complementar, a Lei Complementar 116 de 2003, que depois foi modificada pela Lei Complementar 156. Mas veja, matéria geral. Quem vai criar o tributo é o município, por uma lei municipal, só que seguindo um regramento
de uma lei geral, que é uma lei complementar, tá? Código Tributário Nacional e mais a lei complementar 116, por exemplo, 116 de 2003, 116? É 116 mesmo, 103. Só um pouquinho, pessoal, só para confirmar aqui. Eu estava lendo. É 116 de 2003, é isso mesmo. Que ela foi modificada pela outra lei, Lei Complementar 157 de 2016. Veja, duas leis complementares tratando sobre uma matéria de um tributo que é de competência do município. Quem legisla é o município. Mas com base aqui? Com base numa lei federal. Qual é a lei federal? Lei Complementar 116 e Lei Complementar 157 de 2016. A 116 de 2003 e a Lei Complementar 157 de 2016. Professor, significa o quê? Significa, meus amigos, que, de novo, quando você tiver que fazer a sua segunda fase em direito tributário, você tem que ter um vademecum tributário. Senão você vai ter dificuldade. Falei aqui que tem vários vademecums tributários, você escolhe. Tem a da Josiane Minardi, tem a do Maza, do Alexandre Maza. A da Josiane é mais completinho, é aquele que todo mundo tem, para quem vai fazer a segunda fase, você tem que ter esse vademecum tributário. É importante que você tenha. E se não tiver, eu acho que na faculdade tem, eu acho que tem para emprestar, verifique isso, tá? Mas você tem que ter um vademecum tributário. Se chegar com seu vademecum comum lá para fazer a prova de direito tributário, você vai ter dificuldade, pessoal, para encontrar súmulas, para encontrar leis específicas, principalmente leis de natureza aduaneira, leis aduaneiras, que vai encontrar só nesse vademecum tributário, tá? Então, de novo, sugestão, se você vai fazer segunda fase de fato, se você está aqui só como ouvinte para saber o que é o direito tributário, ok. Mas se você vai fazer de fato segunda fase, você tem que adquirir rápido o seu vademecum tributário atualizado, tá, pessoal? Atualizado. Por quê? Porque com a lei de recuperação lei de recuperação judicial, a nova, né, de 2020, na verdade, a lei 14.102 de 2020, foi modificado no que diz respeito à recuperação judicial, no que diz respeito à parte de tributos, da necessidade do prazo de parcelamento de créditos tributários, etc., que você vai ver só. Veja, se o seu código, se o seu vademecum foi anterior a isso, não vai aparecer essa parte. Você pode até atualizar. Mas é importante que você, se tiver que fazer uma prova, você adquira um novo, né? Um novo já atualizadinho, sem problema. Nós tivemos agora uma atualização de novo, agora não do nosso vademecum tributário, mas a própria lei, por força da Lei 14.195 de 2021, de julho de 2021, que falou sobre a questão aí das citações. Então, você está atualizado em relação a isso? Estou, professor, então não tem problema nenhum. O problema é quando você não está atualizado e chega lá com um material antigo, desatualizado. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Então, olha só. Em relação a crédito tributário, pessoal, que é a parte mais importante. Falei, professor, quais são os pontos mais cobrados em segunda fase em direito tributário? Eu falo assim, olha, certeza absoluta. Primeiro, competência tributária e limitações ao poder de tributar do Estado. Limitações ao exercício dessa competência. Então, você tem que saber, pessoal, você tem que conhecer profundamente princípios e imunidades. Semana passada eu trouxe aqui duas questões de provas atuais, ou seja, recentes, tratando uma de isenção e outra de imunidade. Falou aí, tinha outra que nós tratamos aqui de competência tributária, duas de competência tributária, que envolvia competência tributária, ou seja, é recorrente, pessoal. O examinador ele quer saber se você sabe o que é competência e quais são as limitações constitucionais ao exercício desta competência tributária. E eu digo desde já, limitações, princípios. Só princípios? Não. Princípios e imunidades tributárias. Pessoal, duas matérias que você vai encontrar na Constituição Federal. Detalhe, quando você for procurar imunidade na Constituição Federal, você, via de regra, você vai encontrar lá, serão imunes. Mas, às vezes, o texto, ele, de forma inapropriada, ele fala que estarão isentos, lá no texto da Constituição, tá? Estarão isentos do pagamento do ITR, todo proprietário de uma pequena gleba rural, desde que ela seja única, por exemplo.
A gente chama de imunidade específica de ITR. De novo, olha o ITR falando aí. Aí você fala assim, pô, mas lá na Constituição parece que estarão isentos. Pessoal, ainda que apareça esse nome, estarão isentos, será dispensado do pagamento, não pagará certo tributo. Quando está falando dispensando algo, está falando o seguinte, imunidade tributária. Então, toda vez que você lê na sua Constituição Federal, lá na parte do Sistema Tributário Nacional, que estará isento, estará dispensado, não pagará certo tributo, trata-se, na verdade, de imunidade tributária e não isenção. Isenção, pessoal, é um favor legal, não constitucional, mas legal, tá? Que aquele que é competente acaba beneficiando ou favorecendo uma pessoa, várias pessoas, grupos de pessoas, todos os contribuintes de algum tributo, no que diz respeito ao pagamento daquele tributo. Veja, uma coisa é imunidade, outra coisa é isenção. Professor, eu nunca entendi a diferença de imunidade e isenção, então presta atenção agora. Na linha do tempo. Quando você fala de imunidade tributária, pessoal, ela vai fulminar a hipótese de incidência. Olha só, cuidado. Como que é o texto da Constituição? É vedado à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. É vedado, pessoal, é proibido instituir que esses entes federativos instituam impostos em relação a quem? Aos entes federativos, imunidade federativa, aos templos de qualquer culto, imunidade religiosa, aos partidos políticos, imunidade partidária, aos sindicatos de empregados, imunidade partidária. Partidária não, sindical. Às entidades assistenciais sem fins lucrativos e educacionais sem fins lucrativos, imunidade assistencial e educacional. Aos livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à impressão, imunidade de imprensa. Aos DVDs, CDs, musicais e literomusicais, produzidos ou executados por artistas brasileiros, imunidade cultural. Pessoal, veja, é vedado. Se é vedado instituir, como que você institui um tributo? Não tem que ter, para que eu possa ter obrigação tributária, eu, contribuinte, tenho que realizar um fato descrito em lei. Se é vedado instituir, significa que não tem lei. Se eu não tenho lei, se a lei não se aplica aos partidos políticos, aos sindicatos de empregados, aos templos de qualquer culto, aos entes federativos, às entidades educacionais sem fins lucrativos e assistenciais sem fins lucrativos, significa que essa imunidade, que é uma regra constitucional, ela vai fulminar a própria hipótese de incidência. Se eu não tenho isso, se eu não tenho hipótese de incidência, eu não vou ter o quê? Fatirador. Se eu não tenho fatirador, eu não tenho obrigação tributária. Cuidado, olha só. Isso é imunidade tributária. É uma regra negativa de competência. Professor, mas e agora a isenção? Pessoal, falei que a isenção é um favor legal. Quando você fala que é um favor legal, significa que, presta atenção, que para que você possa falar de isenção, aquele tributo deve existir, deve ter sido criado. Então, vamos lá, um exemplo clássico que é do IPVA. Vamos lá do IPVA de Brasília. Todo mundo sabe que quem tem veículo automotor com mais de 15 anos de fabricação no DF estará isento do pagamento do IPVA. Não é assim? Beleza, professor. Mas quem disse isso? Foi a Constituição Federal? Não. Foi uma lei distrital que estabeleceu, que favoreceu, que estabeleceu que todo aquele proprietário de veículo automotor com mais de 15 anos de fabricação estará dispensado. Não pagará o que nós chamamos de IPVA. Isso aí, pessoal, é o próprio ente que é competente para instituir o tributo, falando o seguinte, você não pagará o IPVA. Por quê? Porque você tem um carro com mais de 15 anos, eu estou dispensando o pagamento. Ah, professor, mas posso confundir com imunidade? Não. Porque, veja, aquela pessoa, primeiro, existe a lei estabelecendo que o IPVA vai ser cobrado de todo proprietário de veículo motor no Distrito Federal? Existe uma lei distrital, uma lei ordinária distrital, que fala sobre o seguinte, ó, todo proprietário de um veículo automotor no Distrito Federal estará obrigado a pagar o IPVA. Então, tem a lei. Então, eu tenho um carro com 15 anos de fabricação, mais de 15 anos de fabricação. Então, eu pratiquei um fatirador. Não praticou, professor? Pratiquei. Aonde? Descrito na lei. Eu tenho uma obrigação tributária. Quando o Estado for
lançar, quando ele for mandar aquela notificação para minha residência ou disponibilizar lá no site da Receita, que é o PVA, ele vai falar o seguinte, olha, aquela pessoa existe aqui, ó, aqui, existe uma lei que dispensa do pagamento do tributo IPVA todo proprietário de veículo automotor. Olha só, pessoal. A imunidade ocorre aqui, ó, na hipotecidência. E a isenção ocorre no momento que for feito o lançamento. Na hora que o Estado verifica quem tem a obrigação tributária, quem realizou o fatirador. O Kleber realizou o fatirador. Só que o Kleber está dispensado. Por quê? Porque tem uma lei que fala que o carro dele tem 17 anos de fabricação, então ele não paga IPVA. Ah, mas, professor, mas e se ele pagar? Bom, se ele pagar, ele vai entrar com ação de repetição de débito. Se for cobrado dele, tem uma lei autorizando ou dispensando o pagamento daquele tributo, então ele não é obrigado a pagar. Então, a imunidade. Bom, a imunidade, eu vou falar aqui. Templos de qualquer culto são imunes ou isentos de pagar IPVA? São isentos. Não, desculpe, são imunes. Por quê? Porque a Constituição Federal fala todo é vedado a União, Estado, DF, município, instituir o quê? Impostos entre si, templos de qualquer culto. Pessoal, o IPVA não é imposto? Então está dispensado. Está dispensado. Deixa eu lembrar, a Siri está falando aqui no meu pé do ouvido, aqui, pessoal. Então, olha só, nesse caso aqui, pessoal, a imunidade do templo de qualquer culto, mas o carro do templo tem 20 anos, então ele seria isento. Mas não interessa, ele já é imune. Né? Ele não vai ter que pagar nunca, ele não pagava nem quando o carro tinha 1 ano, nem quando tinha 2 anos, nem quando tinha 3, depois nem quando tinha 20. Porque, pessoal, a imunidade, ela é alguns doutrinadores, o próprio STF, entende que a imunidade, na verdade, é o quê? Ela é cláusula pétrea, ou seja, quem é imune sempre será imune, salvo aquelas imunidades que são condicionadas. Então, jamais um templo de qualquer culto, ou seja, jamais, que eu estou dizendo assim, jamais enquanto existir essa Constituição. Né? Se houver o poder, se for realizado, o poder constituinte originário, criando-se uma outra Constituição, mas nessa Constituição, enquanto existir essa Constituição, quem é imune sempre será imune, desde que cumpra logicamente, as condições para ser imune. Então, a igreja tem que ser registrada, não é qualquer... eu tenho uma igreja. Então, você tem que estar registrado. Né? Você tem, se for um partido político, ele tem que ter registro no TSE. Se for uma entidade assistencial sem fins lucrativos, ela não pode existir participação de resultados dos seus sócios. Tudo tem que ser aplicado, todo lucro tem que ser aplicado na própria instituição. Enquanto ela mantiver isso aí, é imune, pessoal. Mas eu queria cobrar o IPTU. Não, você quer cobrar, mas você não pode. Por quê? Porque a imunidade ela é constitucional. E a isenção? A isenção é legal. A isenção pode ser concedida e pode ser revogada, tá? Observando, evidentemente, o princípio da anterioridade. Mas ela pode ser concedida e pode ser revogada. E a imunidade? Não, a imunidade, se você for imune, em face da própria regra constitucional, você sempre será imune, ponto. Tá bom? Pessoal, veja, esses institutos são aqueles que nós falamos os mais importantes. Professor, a administração tributária pode cair? Pode. Semana passada nós falamos de uma ação aqui de certidões, né? Uma questão de certidões, mas cai muito pouco, tá? Foco, competência, regras gerais de direito tributário, princípios e imunidade, ou seja, limitações constitucionais ao poder tributário do Estado. E, evidentemente, pessoal, tudo que envolve crédito tributário. Tudo é causa de suspensão da exigibilidade, causa de extinção e causa de exclusão do crédito tributário. Pessoal, passamos agora aqui ao nosso estudo pelo tempo, né? Infelizmente, eu queria falar muito mais do que isso, né? Mas o tempo não permite. Né? Então, vamos tratar aqui, vamos continuar nossa conversa, mas fazendo exercícios, tá bom? Que é o que nos interessa agora, para você ver como é que cai essas questões. Como caem essas questões. Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeira questão aqui. Deixa eu só abrir. Vocês estão vendo direitinho aí, pessoal? Sim? Tá vendo aí, pessoal? Sim? Igor, tá aí ainda? Positivo, professor. Ok. Tá vendo, né? Beleza. Primeira questão. Vou olhar no meu computador aqui que fica mais fácil, porque esse aí está muito pequeno para mim, né? Para vocês não.
Olha só, a sociedade, primeira questão, pessoal, a sociedade empresária Quitutes da Avó Limitada teve sua falência decretada, tendo dívidas de obrigações tributárias, principal relativas a tributos e multas, dívida de R$300 mil decorrente de acidente de trabalho, bem como dívidas civis com garantia real. Então, olha só, a sociedade empresária faliu e ela tem aqui, o examinador falou que tem 3 tipos de dívidas. Primeira dívida, crédito tributário. Aí ele fala assim, crédito tributário, obrigação tributária principal. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, as obrigações tributárias se dividem em obrigação principal e obrigação acessória. Quando você fala que a obrigação é principal, significa que você tem que pagar tributo ou multa tributária. Pagou ou deve multa tributária ou tributo principal ou a multa, você tem ali, está diante de uma obrigação principal. Obrigação acessória, para quem esqueceu, obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Toda vez que você faz algo em favor do fisco, toda vez que você, por exemplo, você declara imposto de renda, você emite nota fiscal, você se inscreve no CNPJ, você está fazendo algo que vai contribuir com a administração tributária, ou seja, com a fiscalização tributária. Isso é obrigação acessória. Aqui ele está falando o seguinte, olha, a sociedade empresária Quitutes da Avó teve sua falência decretada, ou seja, já foi decretada a falência. Depois da decretação da falência, você tem o quê? A realização do ativo, não é isso? E aí foi verificado que existiam 3, pessoal. Aqui ele falou de 3 tipos de dívida. Uma dívida tributária, que envolve aqui o principal mais as multas. Uma dívida de natureza decorrente de acidente de trabalho, bem como dívidas civis com garantia real. Pessoal, lembrando aqui daquele quadro atualizado, hein, pessoal? Do que nós chamamos de devedores concursais, lá na falência. Você tem os créditos extraconcursais, aqueles que são pagos antes da falência, antes dos concursais, e você tem os créditos concursais. O que interessa para a gente aqui são os concursais. Os extraconcursais são tributos que tiveram seu fato gerador vencido depois da decretação da falência, a remuneração do administrador judicial, mas o que ele está falando aqui são os débitos, os créditos concursais. Os concursais, elas se dividem atualmente, tá, pessoal? Atualmente, eu estou falando desde 25 de dezembro do ano passado, você tem uma estrutura que é assim. Você tem, primeiro, você tem os créditos acidentários e trabalhistas, decorrentes da legislação trabalhista. Então, você fala assim, crédito trabalhista até o limite de 150 salários mínimos. O que não for 150, o que passar de 150 salários mínimos? Quilografário. Aquilo que ultrapassar vai para o quilografário. Créditos com acidentários, qualquer valor, sem limite. Depois dos créditos acidentários, ou seja, eu paguei aqui os créditos extraconcursais, administrador judicial fez o levantamento do ativo, pagou os extraconcursais, sobrou dinheiro, vou começar a pagar os concursais. Primeiro eu pago os trabalhistas e acidente de trabalho. Depois, os créditos com garantia real. Depois, pessoal, os créditos tributários, a parte principal. Depois você paga os quirografários, depois as multas e, por último, os subordinados. E depois ainda tem lá um último que chama são os lucros, juros, né? Que é lá embaixo. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: primeiro você tem os acidentários e os trabalhistas. Pagou todos esses aqui, no caso trabalhista, até o limite de 150 salários mínimos para cada trabalhador. Você vai pagar o restante. Quem é o restante? Os créditos com garantia real. Pagou todos com garantia real, até o limite da garantia. Vai para os tributários. Você tem lá o tributo e a multa. Você vai repagar primeiro só todo o principal. E a multa vai ser paga depois dos quirografários. Pessoal, cuidado, que quando você estudou, certamente você tinha lá os créditos de privilégio geral e de privilégio de preço especial e geral. Esses agora, pessoal, depois do dia 25 de dezembro, por força da Lei 14.112 de 2020, eles foram transferidos para quirografário. Agora são todos quirografários, tá? Antes você tinha, assim, os acidentários e os trabalhistas. Os com garantia real,
depois os tributários, depois os com privilégio especial, privilégio geral e depois quirografários. Com essa mudança da lei, esses de privilégio especial e geral agora são todos quirografários, tá? Então, cuidado que agora já estão cobrando já a nova lei, desde o último concurso. Então, olha só, o que ele fala aqui? Olha só, a sociedade empresária quitutes tal teve a falência decretada e tem aqui 3 tipos de crédito: tributário, trabalhista e garantia real. Pergunta é: o crédito tributário de obrigação principal, tá, tem preferência sobre as dívidas com garantia real? Pessoal, ele está perguntando o seguinte: eu pago primeiro os tributários ou pago os com garantia, os cíveis com garantia real? Primeiro, você paga primeiro o quê? Os cíveis com garantia real até o limite da garantia, e depois você paga os tributários. Então, aqui a resposta seria: ele pergunta, o crédito tributário de obrigação principal tem preferência sobre as dívidas cíveis com garantia real? Não, né, pessoal? Errado. Por quê? Porque primeiro você paga os com garantia, com aqueles créditos cíveis com garantia, e se depois, até o limite da garantia, evidentemente, e o que sobrar, você paga aqui os tributários. B, a dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Pessoal, os créditos decorrentes de acidente de trabalho e até mesmo os créditos trabalhistas, eles preferem a qualquer outro, exceto os extras concursais. Quando se fala que prefere a qualquer outro, prefere inclusive em relação aos com garantia real, aos tributários, aos quirografários e também aos subordinados, tá? Então, a dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Tem, né? Claro que sim. C. O crédito tributário decorrente de multas tem preferência sobre a dívida de 300 mil decorrente de acidente de trabalho? Pessoal, olha só. Sobre a dívida de 300 mil decorrente de acidente de trabalho. Pessoal, como que eu falei que é a divisão aqui? Primeiro você tem os créditos trabalhistas, depois trabalhistas e acidentários. Depois você tem, pagando os acidentários e os trabalhistas, você vai pagar os com garantia real. Depois, os créditos tributários, depois os créditos quirografários e depois as multas. As multas, pessoal, elas só preferem, ou seja, só serão pagas antes dos subordinados, que é aquele crédito lá dos sócios da empresa falida, tá? Mas ele não prefere aos quirografários nem tampouco aos créditos tributários. Então, olha só, pessoal, primeira pergunta aqui: o crédito tributário de obrigação principal tem preferência sobre as dívidas com garantia real? Não. Por quê? Primeiro você paga em garantia real e depois você paga os tributários. 2, a dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Pessoal, acidente de trabalho e trabalhista prefere a qualquer outro crédito concursal. Qualquer outro. Inclusive os com garantia real, os tributários e os subordinados, além dos quirografários, evidentemente. O crédito tributário decorrente de multa tem preferência sobre a dívida de 300 mil de acidente, 300 mil e decorrente de trabalho, de acidente de trabalho? Pessoal, os 300 mil seria a dívida... oh, meu Deus. A dívida de 300 mil é a dívida de direito tributário. A multa, veja, você destaca a multa e joga a multa lá para baixo. Para baixo de quem? Ela vai ser paga depois dos quirografários. Eu pago todo mundo, pago os quirografários, pago as multas e, por fim, pessoal, só por fim, eu pago os subordinados, tá? D, o crédito relativo às multas tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Não, né, pessoal? Aqui eu acabei de falar, olha só. Você paga primeiro os créditos, todos os créditos trabalhistas, até o limite de 150 salários mínimos para cada trabalhador. O que ultrapassar vai ser quirografário. Os acidentes de trabalho, paga tudo, pessoal. Não tem limite. Depois, os créditos os créditos cíveis com garantia real. Paga todo o crédito? Não. Até o limite da garantia. O que ultrapassar a garantia vai ser quirografário. Depois, eu pago o tributário. Mas eu pago o que tributário? Só o principal. E a multa? A multa vai migrar aqui, ó, para ser paga depois dos créditos quirografários, tá? Então, qual é a sequência dos créditos concursais?
trabalhistas e acidentários, garantia real, tributários, depois créditos quirografários, multas e subordinados, tá? Pessoal, veja, isso é matéria de direito empresarial 3. Você aprende isso aí em direito falimentar, na parte de direito falimentar, na parte final, depois da realização do ativo, quando você fala de liquidação ou pagamento das dívidas, né, com a realização do ativo, você vai falar exatamente desses créditos extraconcursais e dos créditos também concursais. Pessoal, questão 2. Deixa eu pegar aqui, baixar aqui. Segunda questão. Depois, pessoal, eu deixo para vocês aqui um gabaritozinho com a fundamentação, tá? Com os artigos, etc. Só para a gente fazer aqui passar rápido pelas questões, e aí depois eu deixo para vocês disponibilizado o material com os gabaritos, tá bom? 2. Olha só, Maria Silva, que durante a sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso por um dos seus herdeiros no Ceará. O inventário está em curso no Distrito Federal. Pessoal, olha só, o examinador fez uma confusão aí para ver se você sabe 2 regras acerca do ITCMD. Olha aí a importância de você conhecer, se você tem um vade-mecum tributário. Você vai ter aqui a legislação, o regramento geral do ITCMD. O que o ITCMD fala? Olha só, eu vou partir aqui para a lei para que você possa matar as alternativas. Só com a lei. O que fala o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal? Olha só, a Constituição Federal fala o seguinte: o imposto previsto no inciso 1º, que é o ITCMD, pessoal, o que é o ITCMD? Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Competência de quem? Dos estados. Que é o imposto causa-mortes. É aquele imposto que você paga quando você processa um inventário, por exemplo. Então, ele fala o seguinte, olha, o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 155, fala o seguinte, parágrafo 1º, o imposto previsto no inciso 1º, o ITCMD, relativamente a bens imóveis, olha só, pessoal, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao estado de situação do bem. Pessoal, quando eu falo estado de situação do bem, é onde está localizado o bem. Onde está localizado o bem? No Rio de Janeiro. Então, o ITCMD vai ter que ser, o ITCMD relativo àquele imóvel vai ser recolhido aonde? No Rio de Janeiro. Primeiro ponto, olha só. Segundo, relativamente a bens móveis, veículo, né? Títulos e créditos compete ao estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio ou doador. Não é o caso de doação. Por que está falando de doador aqui? Porque o nome já fala, ó, imposto de transmissão, causa-mortes ou doações. Esse imposto serve para, você recolhe quando você está diante de um inventário ou de uma doação, onerosa, evidentemente, tá? Pessoal, olha só com a leitura do artigo 155, parágrafo 1º, você, inciso 1 e 2, você consegue matar essa questão. Qual é o primeiro aqui? Fala aqui, os imóveis, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou seja, onde está localizado o bem. E segundo, em relação aos bens móveis, onde estiver processando o inventário. Vamos voltar agora para a questão? Olha só, ele fala o seguinte. Maria, que durante a sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro. Pessoal, onde que eu vou recolher o ITCMD do imóvel? No Rio de Janeiro. Faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora... Olha só, pessoal, aí que ela quer complicar. Embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso por um dos seus herdeiros no Ceará. Aí fala aqui, o inventário está em curso no Distrito Federal. Aí, quanto ao imposto de transmissão causa-mortes e doação, ITCM devido assinale a alternativa correta. Ele fala o seguinte, o ITCMD referente ao apartamento compete ao Distrito Federal,
onde o inventário está sendo processado. Pessoal, o que a lei fala? Fala que quando o bem é imóvel, o ITCMD será recolhido no local da situação do bem. Onde que ele está localizado? No Rio de Janeiro. Então, o ITCMD em relação àquele apartamento será recolhido no Rio de Janeiro. B, o ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, onde o bem está sendo usado. Pessoal, o que o inciso 2º fala? Que quando se fala de bens móveis, será no local onde está sendo processado o inventário. Onde está sendo o inventário está sendo processado? No Distrito Federal. Professor, mas ele foi registrado lá no Amazonas, não interessa onde foi registrado. A regra é clara, pessoal. Bem imóvel, local do inventário. Bem imóvel, local da situação do imóvel. Então, olha só. B, o ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, local onde o bem está sendo usado. Errado, compete ao Distrito Federal, onde está o quê? Sendo processado o inventário. C, o ITCMD referente ao automóvel, de novo, compete ao DF, local onde o inventário está sendo processado. Correto. E D, pessoal, o ITCMD referente ao automóvel compete ao Amazonas, local onde o bem está registrado. Errado, pessoal. Quando o bem é imóvel, local da situação do bem. No caso aqui, imóvel localizado no Rio de Janeiro, ITCMD cobrado, recolhido no Rio de Janeiro. Quanto ao bem móvel, o veículo, importa onde está sendo, onde você transita, trafega com esse bem? Não. Importa onde ele foi registrado? Não. O que vai importar é o local onde está sendo processado o inventário. Pessoal, questão fácil, desde que você conheça o Sistema Tributário Nacional, que aparece lá na Constituição. Então, sugestão. Professor, estou sem tempo. O que eu faço? Leia lá, do Sistema Tributário Nacional, tudo da que a gente chama de Direito Tributário Constitucional. Ali, pessoal, você vai matar pelo menos de 2 a 3 questões. Com certeza absoluta, só com as regras constitucionais que trata de tributo. Pessoal, questão 3. Terceira questão. Joia, essa aqui tá bacana, essa aqui, olha só. Olha só, pessoal, de novo o quê? Imunidade, tá? Olha só. O partido político XYZ do Brasil alugou um imóvel de sua propriedade ao locatário Matheus Silva. Posteriormente, Matheus recebeu no imóvel um carnê contendo cobrança de taxa de coleta domiciliar de lixo, com lançamento efetuado em nome do proprietário, ou seja, da igreja. Matheus Silva, verificando o seu contrato de locação, percebeu que havia previsão de que o locatário deveria arcar com o valor do pagamento das taxas que recaíssem sobre o imóvel. Entendendo que a cobrança era indevida por violar a imunidade tributária dos partidos políticos e por não se tratar de serviços públicos remuneráveis por taxa, o locatário, no caso Matheus, promove ação judicial para discutir o débito. Pessoal, olha só. É devida a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar em relação ao imóvel? Pessoal, veja só. A imunidade tributária prevista na Constituição Federal diz respeito a impostos. Significa que esse imóvel da igreja, ainda que locado, se o valor da locação for revertido 100% para as obras da igreja, eles teriam imunidade de IPTU. Mas aqui, pessoal, não está tratando de imposto, está tratando de uma taxa de coleta de lixo domiciliar. Veja, taxa de coleta de lixo domiciliar. O que seria isso? Uma taxa, seria um valor que você, contribuinte, remunera ao Estado por um serviço específico e divisível prestado ou disponibilizado pelo Estado. Então, é devida a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar em relação ao imóvel? Claro que sim. Não se trata de imunidade, primeiro, porque a imunidade é só de impostos. E segundo, é legítima a cobrança da taxa para a coleta de lixo domiciliar, por quê? Porque o serviço é específico e divisível, que é o próprio conceito de taxa, tá, pessoal? Serviço prestado pelo Estado específico
e divisível, que é o caso da taxa de coleta de lixo domiciliar. Então, primeiro, verdadeiro é devido pelo fato da taxa de lixo domiciliar ele atender ao conceito integral de taxa, que é prestação de serviço específico e divisível prestado ou disponibilizado pelo Estado. Verdadeiro primeiro. Está correto a cobrança no caso da taxa. 2, o locatário. Olha só, o locatário, Matheus, pode promover ação para discutir o débito tributário? Pessoal, ele pode discutir, o Matheus, ele pode discutir o débito? Não, pessoal. Primeiro, que o contribuinte é o proprietário. Quem é o proprietário? Quem poderia discutir qualquer coisa, qualquer situação relativa ao débito, quem teria titularidade, quem seria competente para poder discutir, seria a igreja. O templo que aluga, o locador, na verdade, que é o proprietário. Matheus, ele é simplesmente o quê? O locatário. Ah, professor, mas lá no contrato de locação dele, existe uma cláusula que ele será responsável pelo pagamento das taxas. Bom, se ele é responsável pelo pagamento das taxas, significa que ele pode discutir. Pessoal, veja só o que fala aqui a lei. Ela fala o seguinte, que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica e tributária de IPTU e taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o débito em relação a isso. Significa o quê? Que o contrato de locação que existe entre a igreja e Matheus só diz respeito a eles. Aquele contrato não se aplica ao fisco, pessoal. Para o fisco, ele interessa quem é o proprietário, quem tem o domínio útil, quem tem a posse direta do imóvel, não o locatário, mas aquele que é proprietário. Quem é o proprietário? É a igreja. Então, Matheus não poderia discutir judicialmente, ele não teria capacidade postulatória para discutir qualquer situação relativa a tributos. Só quem teria capacidade postulatória seria o locador, o proprietário do imóvel, no caso, a igreja aqui que foi apresentada na nossa questão. Quarta questão. Estamos acabando aí, pessoal. Só mais uma aqui e a gente já termina, tá? Quarta questão. Uma sociedade empresária ABC explora a atividade empresarial de montagem de estruturas de metal para shows e eventos, exercendo suas atividades principalmente no município X, onde está sediada. Excepcionalmente, tal sociedade foi contratada para montar o palco em um único show no município Y, executando ali o serviço. Quanto ao serviço prestado em caráter excepcional, no município Y, esse ente federado pretende cobrar o ISS. Diante desse quadro, responda os itens a seguir. Está correta a exigência do município Y em cobrar esse tributo? Pessoal, olha só em relação ao ISS. O que eu falei para vocês? Que a regra geral, toda a regra geral, olha só, pessoal, regras gerais de direito tributário, ou de tributação e finanças públicas, está sob reserva de lei complementar. Quando você fala que está sob reserva de lei complementar, pessoal, significa que cabe a uma lei complementar federal estabelecer as regras gerais que envolvem tributos, seja ele de competência da União, seja ele de competência dos estados, dos municípios ou do próprio Distrito Federal. E o que fala a lei? Pessoal, a regra geral fala que o ISS será cobrado na sede do prestador de serviço. Só que ele traz exceções. Pessoal, não é uma só exceção. Ele traz 25 exceções. E aí, pessoal, você vai ver lá o seguinte, olha só. A Lei Complementar 116 de 2003, ela traz lá, no seu artigo 3º, um rol de 25 exceções a essa regra. Qual é a regra geral? Olha só, fala o seguinte. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Ponto. Então, na sede. Ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Está falando aí de serviço prestado, por exemplo, via internet, tá, pessoal? Olha só, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1 ao 25, quando o imposto será devido no local da prestação de serviço. E aí vem aqui o inciso 2º desse artigo 3º
da Lei Complementar 116 de 2003. Fala o seguinte, olha só. Que, primeiro, olha só, vamos lá de novo, pessoal. O serviço considerado prestado e o imposto devido, imposto ISS, Imposto sobre Serviço de competência do município, o serviço considerado prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, ou seja, no caso aqui seria a regra na sede. Ou na falta de estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1º ao inciso 25, quando o imposto será devido no local. E aí vai, pessoal. Inciso 2º, da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos nos subitens 3.5 da lista anexa. Ou seja, quando se fala desse serviço específico de montagem, de instalação de andaimes, palcos e coberturas para shows, que está descrito lá no anexo da Lei Complementar 116, caberá ao município onde estiver instalando essa cobertura, ou seja, cabe ao município Y, que excepcionalmente está recebendo aquele palco, aquela cobertura, cobrar o ISS. Então, quem tem legitimidade? O município onde está sendo instalado a cobertura, os andaimes e os palcos, por força do artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 116 de 2003. E, por fim, pessoal, ele falou aqui, olha, B, caso ambos os municípios resolvam cobrar ISS pelo serviço prestado, qual seria a medida judicial típica e mais adequada nos termos da legislação para evitar que o contribuinte pague imposto em duplicidade? Pessoal, olha só. Nós temos basicamente 8 ações que são cobradas de forma mais recorrente, na prova da ordem, segunda fase. Peça. Ação declaratória, ação anulatória, liminar em mandado de segurança, ação de repetição de indébito tributário. Temos ainda as ações de repetição de indébito tributário. E tem uma, pessoal, que caiu há mais ou menos 2 anos e meio, que chama-se ação de consignação em pagamento. O que significa? 2 entes federativos cobrando imposto pelo mesmo fato gerador. Aqui seria o município X, que é onde está a sede da empresa, está cobrando o tributo, o ISS. E o município Y também está cobrando o tributo do contribuinte, ou seja, 2 entes federativos cobrando o mesmo imposto do mesmo fato gerador. Eu, contribuinte, eu sei que eu devo, mas eu falo o seguinte, eu devo para o município Y. O que ele faz? Ele promove uma ação de consignação em pagamento. Pessoal, olha só, qual seria, então, a ação típica que seria possível para o contribuinte para poder pagar, ou seja, não ficar em mora e pagar o seu tributo sem o risco de multas, etc. Seria uma ação de consignação em pagamento, em que ele elege que o município, nesse caso, que o município Y seria o município que teria competência para cobrar o tributo por força do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, e não o município X, mas ele teria que consignar em juízo, ou seja, promover a ação de consignação em pagamento. Pessoal, veja que as questões aqui que eu falei para vocês são questões fáceis, mas são fáceis desde que vocês tenham conhecimento do que nós chamamos de direito material. Todas essas questões envolveram direito material. Então, se você conhece direito material, você mata, são questões que na época foram questões tidas como difíceis, mas veja que uma vez que você traz essa parte do direito material, fica fácil de aplicar nas questões subjetivas, ok? Pessoal, então, o tempo não permite mais que a gente fale mais nada, tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. No dia 12, teremos aí uma próxima aula já de peças, e já antecipo para vocês que nós teremos aí a nossa ação, será uma ação de exceção de pré-executividade, tá bom? E depois, em seguida, 17, uma ação anulatória de lançamento tributário com pedido de repetição de indébito. Tranquilo?
Muito obrigado, professor Igor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu vou disponibilizar aqui, pessoal, também esse materialzinho com o gabarito, tá? Com a fundamentação, para facilitar a vida de vocês também, para quem tiver interesse. Ok? Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Boa semana para todos. Tchau, tchau.